do céu, quando você aprender a amar a lei do Senhor, e quando você aprender a depender dele, quando você tomar na sua lembrança tudo que ele fez por você até aqui, todas as suas batalhas, todas as suas lutas, tudo aquilo que você conquistou até aqui, se você lembrar, se você olhar lá para trás, tudo que o Senhor tem te sustentado até aqui, traga a sua lembrança. Todos os desafios que você teve lá atrás, todas as lutas que você venceu lá atrás, você pode vencer se você usar das mesmas armas. Irmãos, não tenha medo da afronta do inimigo. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu não falo daquilo que eu ouvi falar. É que nem eu deixo claro, eu sou novo nesse ministério, não conheço as dádivas, as maravilhas de todos os que Deus fez aqui na vida de cada um. Mas eu já vi gente ser sarado de câncer, eu já vi pessoas com casamento quebrantado que hoje tem um casamento de volta. Irmãos, eu já vi um amigo que cresci na casa, que convivi na casa, que o câncer dele foi enviado para o Albert Einstein, para qual tinha 4 médicos estudando o câncer dele, no qual ele tinha a possibilidade de 50% de chance de morrer, 50% de chance de viver. E antes da gente comunicar, o profeta da igreja, o profeta já ligou para nós e falou: esse câncer não é para a morte, esse câncer é para a vida e para a exaltação do meu nome. E ele foi curado de uma maneira que era para ser um tratamento de 1 ano, ele foi curado em 6 meses, que os médicos não conseguem entender como é que ele foi curado. Aleluia! Esse homem, se ele trouxer para a sua lembrança isso garante para ele a vitória que ele tem em Deus? Se ele era um homem que era para estar debaixo de 7 palmos, hoje ele está vivo, ele pode trazer à lembrança aquilo que Deus fez na vida dele? Quando eu fui ministrar na outra passagem, eu tenho um outro amigo meu, fui padrinho de casamento, alemão, Rodrigo Dimitrolhas. Ele foi assaltado, o ladrão colocou a arma na cabeça dele, deu um tiro, a arma falhou, o ladrão tentou dar outro tiro, a arma falhou, o ladrão atirou no peito dele e ele tomou um tiro. Está vivo até hoje pela glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Esse menino, ele pode trazer à lembrança tudo aquilo que Deus fez para ele ter vitória em cima de qualquer desafio da vida dele? A arma falhar 2 vezes na tua cabeça, você tomar um tiro no peito, você está vivo para contar. Ele já veio aqui, sentou onde está a Jéssica ali. E aí quando ele fala para você, esteja sempre preparado. Eu falo mais uma vez, eu estive aqui num culto há 4 semanas atrás, e o pastor Gil se levantou e falou: alguém aqui já viu A Forja? Acho que eu era o único que não tinha visto esse filme. E ele falou: veja, fui para Atibaia, na casa de um outro amigo meu, e aí eu vi A Forja. E A Forja, ela vai falar justamente sobre o que a missionária estava orando aqui em cima, sobre o ide e pregai e fazer novas criaturas e batizai em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor de Israel, em nome de Jesus. E quando ele fala para você estar preparado, irmãos, quando você ama a ordenança de Deus, quando você se torna uma nova criatura, assim como Paulo diz em 2 Coríntios 5, quando você entende e compreende como você deve pelejar as suas lutas, as suas batalhas, assim como vai dizer a palavra, você começa a ser um exemplo, você começa a ser um líder a ser seguido, você começa a ser uma pessoa que você tem testemunho não de ouvir falar, mas daquilo que Deus fez na tua vida e aquilo que você pode contar com propriedade. Então quando você tem que estar preparado, irmãos, eu falo que cada um aqui foi levantado em um lugar, em uma obra, em um ministério. Eu falo, irmãos, hoje, eu vou repetir mais uma vez, hoje eu estou personal. Porque hoje a situação que eu vivo é apenas uma situação momentânea. Eu acredito que não é o fim do que Deus tem para mim, mas aonde Ele me coloca, aonde eu piso, a planta dos meus pés, eu vou falar do Evangelho, eu vou servir como exemplo, porque tudo que Deus fez na minha vida é aquilo que eu vou fazer aqui, ó. Se vocês pegarem a palavra aqui, vou ler mais uma vez. 1 Samuel 17, 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Eu falo, irmãos, como é que eu vou ser exemplo daquilo que eu ouvi falar? Irmãos, hoje eu tenho total autoridade para falar para vocês de dificuldade financeira, de depender de Deus, de depender do Senhor. Se nós pegarmos uma parte das nossas vidas, que eu acredito que foi difícil para todo mundo, como a pandemia. A pandemia, eu era personal trainer, as academias fecharam.
Aí você fala, Yuri, você teve dificuldade logo de cara? Não, eu mexia com o mercado financeiro. E nessa de mexer com o mercado financeiro, quando as coisas fecharam, eu ganhei muito dinheiro no mês de março, muito dinheiro no mês de abril, muito dinheiro no mês de maio. Só que eu deixava todo o meu dinheiro apenas numa conta. Não era uma pirâmide, não era nada, eu mesmo movimentava, eu mesmo fazia.